fazer a conferência. Primeiramente, bom dia a todos. Sejam bem-vindos à 9ª reunião extraordinária do Comitê Bacia Hidrográfica do Rio dos Bois, que ocorre hoje no dia 10/2, às 9 horas. Poder Público Estadual. Og Arão Vieira Hubert. SEMAD. Fabrício Campos Aires Silva, SEMAD. Bom dia, presente. Bom dia. Vitor Barbosa Lenza Júnior, SEMAD. Luiz Eduardo Machado, SEMAD. Bom dia, presente. Bom dia. Adonídio Neto, SIC. Bruno Neto, SIC. Alexandre Câmara Bernardi, SEAPA. Emanuel Pinheiro de Faria, SEAPA. Carlos Eduardo Silva de Faria, CEDI. Rodrigo Costa Silveira, CEDI. João Rosa, SEDES. Murilo Mendonça Bara, SEDES. Poder Público Municipal, José Alves Neto, Rio Verde. Presente, bom dia. Bom dia. Evanilson Moura, Cesarina. Roberto Badur, Trindade. Abastecimento urbano e diluição de efluentes, Yara Vanessa, Saneago. Presente. Bom dia. Bom dia. Rubens Prado Duarte, Saneago. Paulo Henrique de Almeida, Saneago. Tem alguém com o microfone aberto, pessoal, se puder se mutar, obrigado. Maíse Dourado Oliveira, Saneago. Catiúcia Arroio, Saneago. Eliete Ribeiro da Silva, Saneago. Indústria e Mineração, Reginaldo Passos, comigo. Presente, bom dia a todos. Bom dia. Paulo César Dias Nascimento Júnior, comigo. Presente. Bom dia. Bom dia. Camila Nair Cruvinel de Oliveira, BRF. Oi, pessoal, bom dia. Camila está de férias e o Roander está com outra demanda aqui dentro da indústria, então eu vou acompanhar vocês aqui em nome da BRF. Certo. Francisco Veludo Júnior, Goiasa. Carlos José Silva Filho, Geonex. Irrigação e Uso Agropecuário, Hugo Guimarães Rodrigues, Sindicato Rural de Paraúna. Bruno Vicente Marcos, Irrigo. Nivaldo Gonçalves de Oliveira, Sindicato Rural de Rio Verde. Tiago Castro de Oliveira, FAEG. Bom dia a todos. Bom dia, presente. Tiago. Henrique Marques de Almeida, Sindicato Rural de Indiara. Rodrigues Gomes Barros, APMP. Geração de Energia Hidroelétrica, Paulo Roberto Gomes Pereira, Verde 8. OTEPS. Wadson Ramos da Silva, Senar. Bom dia, presidente. Bom dia, Wadson. Kleber Luiz de Souza, Senar. Edio Damásio da Silva Júnior, IF Goiano. Henrique Luiz de Araújo Costa, ABS. André Rambo, ABS. ONGs. Klener Alves Rocha Júnior, CODERV. Presente, bom dia, presidente, bom dia. Ana Paula Sintra Andrade, CODERV. Aline Araújo Ferreira, Associação dos Produtores de Água, Piancó. Piancó não, perdão. Presente. Bom dia, Aline. Bom dia. Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu peço aos demais, tanto membros quanto convidados, que também se inscrevam no chat para facilitar na escrita da ata, tá?
e devolvo a palavra ao presidente. Então, novamente, agradecer a presença de todos aí, né, para estar participando da 9ª reunião extraordinária do Comitê da Bacia do Rio dos Bois, né? Neste momento dessa reunião, será apresentados os produtos 7 e 8, né, que é o manual operativo e o resumo municipal das ações do plano de bacia. Então, eu passo a palavra agora para o professor Kleber. Reginaldo, Oi. a priori a gente tem na ordem do dia a aprovação da 23ª ata. Desculpa. Desculpa, é porque na realidade, eu estou meio perdido aqui. Mas deixa eu pegar aqui a pauta só para mim ver que eu estou meio perdidão aqui. Bom, não achei a pauta, não. Não sei o que eu arrumei aqui. Eu estou meio na correria danada, rapaz. Peço desculpa aí ao pessoal, porque a gente começou a trabalhar nas questões da Tecnoshow e o bicho, nessa semana, decidiu que vai haver a feira, se tudo continuar dentro das normalidades, que não está, né? Mas a correria está grande. Então, vamos para... Você poderia fazer a apresentação, Cida, da ata, que eu não consegui acessar aqui, não. Não tem o número, não tem... Compartilhei aqui. Ô, Kleber, pode ser... Tem um telefone tocando aí, gente. Era do Reginaldo. O Felipe vai fazer aí, pôr a ata em aprovação. Pessoal, ela já foi enviada, né, previamente a todos os membros. Se alguém tiver uma contribuição, né, quiser falar agora, no momento, caso contrário, a gente entende que o silêncio como todos concordando com a ata apresentada. Bom, então, considerando aí as palavras, né, com o poder que o Reginaldo, como presidente, a ata aprovada. Ok. Obrigado, Felipe. Então, agora eu passo a palavra para o professor Kleber fazer a apresentação dos produtos 7 e 8. Seja bem-vindo, professor. Bom dia. Bom dia a todos. É o terceiro dia aqui da nossa maratona, né? Ainda temos semana que vem uma complementação. É um prazer estar aqui com vocês no Comitê do Bois. Estamos chegando aqui na fase final do trabalho, então temos... Essa, teoricamente, seria a fase final, né? Então, ainda temos um enquadramento aí, se Deus quiser dar tudo certinho, vai ser de comum acordo. Então, vamos aqui para a apresentação. Primeiro tem que fazer, já de bom dia, né? Então, agradecer a presença de todos do comitê, em especial do GT. Então, o GT nos acompanhou aí durante 3 anos. Algumas pessoas entraram, outras pessoas saíram do GT, mudou presidência, fez um monte de coisas, mas, vamos dizer assim, as pessoas que participaram desde lá do início, quando teve a primeira versão do produto 1, que era bases metodológicas, agradecemos a todos. A SEMAD também tem o próprio GT interno, aqui na pessoa do nosso fiscal do plano, mas que é o nosso alerta, que faz todas do tipo, tem a responsabilidade literal do produto, do tipo, não teríamos plano se não fosse ele, que é o Marcos, todos já sabem disso, ele cobra geral, né? Cobra a gente, cobra o GT, então precisa de um gestor assim bem empenhado e responsável para que tivéssemos um plano finalizado. Então, quem mais? Nossa equipe que
trabalhou também as cobranças que, de vez em quando, gente, precisa entregar, o Marco não está cobrando. Ah, o Marco já está cobrando. Então, tem toda aquela questão de prazo, então, mas, dentro do possível, sempre virando noites e tentando fechar um relatório. Conseguimos terminar, então, queria agradecer ao nosso grupo, tem alguns presentes aqui, e vamos lá, certo? Então, é uma fase final, então, é final, mas não termina, né? Porque temos ainda um processo de garantia, de possíveis adequações, então, mas em termos formais, é a fase final que nós temos aqui de apresentação por parte da FUNAP. Deixa eu colocar aqui. Screen. O nosso produto, agora, é o que nós chamamos de manual operativo. Então, o que vem a ser o manual operativo? Vou fazer uma pequena apresentação. Tem pessoas aí que já estão desde a segunda-feira, já sabem de cor, né? Então, já tenho visto lá no GT. Qualquer hora eu peço para alguém fazer. Mas, para quem não estava presente, a gente precisa contar um pouquinho de historinha de por que tem esse manual operativo que vem a ser. Então, os planos de recursos hídricos, eles não são novos, são relativamente antigos, certo? Então, eles começaram a partir da necessidade de você compatibilizar o conflito ou a demanda com a disponibilidade. Então, a partir do momento que você tem uma demanda e precisa compatibilizar com a disponibilidade, você faz esse plano. Os órgãos responsáveis pela água, isso a gente já comentou até um tempo atrás, eram muito associados com o setor da energia elétrica. Então, você tinha o DENAI, Departamento Nacional, antigamente, hoje tem os nomes de agência, né? Antigamente tinha muitos departamentos. Tem o DENOX, tem um Departamento Nacional de Saneamento, tinha um de saneamento, estou esquecendo o nome aqui, tinha o DENOX, que era de SECS, e tinha o Departamento de Águas e Energia Elétrica. Então, lidar com água, a lei da água é relativamente antiga, temos uma lei da década de 30, da época ainda do Getúlio, e conflito de água sempre teve. Então, em algum ponto, você pode ter alguém que está usando água e outra pessoa também estaria querendo usar isso. Então, a lei de 1930 já dá uma pincelada, como isso não era proliferado, o Brasil ainda era um país, vamos dizer assim, com uma ocupação praticamente litoral, não tinha muita ocupação no interior, não tinha muito um uso extensivo da água, as cidades não eram tão grandes, então você não tinha muita preocupação, não tinha muita questão de conflito entre demanda e disponibilidade. A partir do momento que começou a ter isso, começou a verificar, precisamos fazer alguma coisa para dar um norte, mas não era oficial, certo? A partir da década de 80, começa a ter alguns planos, certo? Principalmente planos estaduais, mas ainda era bem incipiente, e esses planos boa parte deles era para verificar demanda, fazer projeções de demanda, verificar demandas e quanto era a disponibilidade, e a partir desse diagnóstico e prognóstico, eram tomadas as ações. As ações eram ações principalmente de implementação de reservatórios. Então, você tem construções de reservatórios no Nordeste brasileiro, começa aí na década de 30, você já tem grandes reservatórios, tipo Curemas, no Piranha-Açu, você tem Oroz, lá no Ceará, que era o maior reservatório do Brasil, até começarem a ter as grandes usinas hidrelétricas. E na década de 70 já começam a ter também a construção de grandes usinas, do tipo, você tem Itaipu, vai ter Itumbiara. Antes disso, na década de 50, já tem Furnas, e começa a ter a formação. Então, os planos eram mais ou menos para: estou precisando de água, qual era a solução quando você precisa de água? Vamos fazer reservatório. Certo? Então, a reservação sempre foi um dos modos, e isso aí é coisa milenar,
para você fazer essa compatibilização. Então, está precisando de água, você faz reservatório que normalmente você consegue aumentar isso. Fez os reservatórios, não conseguiu, aí você começa a ter problema, que é o caso lá de São Paulo. São Paulo tem todo o sistema do Piracicaba e do Tietê, uma quantidade muito grande de reservatórios. Para quê? Para, do tipo, espremer até a última gota a água possível de se tirar do sistema. Certo? Então, você reserva mais, você tem, do ponto de vista teórico, quanto maior o reservatório, maior a ativação do seu potencial. Certo? Então, nisso aí, os planos eram construídos basicamente para isso, já que você não tinha muito instrumento de gestão. Certo? Tinha a outorga existia, não existia cobrança, a outorga era parecido com a que a gente tem no setor elétrico, que é uma outorga de possibilidade de uso, certo? O nosso REN continua sendo possibilidade de uso, mas não com esse aspecto de água, um bem infinito e de valor econômico. Certo? Então, a outorga era apenas para o que a gente chama de uma outorga mais cartorial. E esses planos eram feitos aí, que já era uma coisa mais incipiente. A partir dos anos 90, começou-se a ter a discussão de que precisamos ter um aperfeiçoamento da lei da água, e não aperfeiçoamento da lei da água, precisamos ter uma política nacional de recursos hídricos. A política nacional de meio ambiente, ela já vem desde a década de 1900, final dos anos 70, nos anos 80 já temos ela implementada. Então, nossa política meio ambiente já tinha, e a água não. A água fica de meio ambiente, nós sabemos que não é tão assim, porque a água tem algumas peculiaridades, e principalmente por ela ter esse papel aí econômico direto. Então, nos anos 90, começa a ter a discussão de implementação de uma política nacional de recursos hídricos, que é aprovada em 97 pela lei, a lei norteadora, que é a 9433. Dentro dessa 9433 vem todos os instrumentos para a política. Aí sim, nós temos como fazer a gestão, vamos dizer, oficial. Então, você vai ter lá outorga já tem, você vai ter cobrança, tem os planos de recursos hídricos efetivados, aí tem questão do enquadramento, então todos os instrumentos são colocados, o Sistema Nacional, então, são colocados aí dentro da legislação. E a partir daí você começa a ter a construção de planos em várias partes do Brasil, certo? Então, quem regulamentava esses planos inicialmente era o Ministério do Meio Ambiente, então o MMA começou a implementar em vários locais e foi tendo um processo de aperfeiçoamento dos planos. Então, saiu do MMA, depois foi para a ANA, e tipo, a ANA fez o do São Francisco em 2004 para 2005, teve aprovado o plano do São Francisco como um todo, foi feito pela ANA, a ANA foi a executora, tinha um corpo técnico na época para fazer isso, e, vamos dizer, de certo modo, estávamos meio verdes ou fresquinhos lá na ANA, os problemas do Brasil não estavam caindo sobre a cabeça dela, então dava para fazer. Hoje em dia, a ANA faz contratação de tudo, porque, tecnicamente, tipo, a quantidade de pessoal é pequena, mesma coisa que nós temos aqui dentro da CEMAP. O ideal é que praticamente tudo fosse feito dentro dos órgãos, mas isso é uma situação que acho que não volta mais no Brasil. Voltando para cá. Então, os planos começaram a ser feitos na ANA e, com o acompanhamento, verificou-se que uma parte deles tinha alguns problemas. Então, os planos já tinham mais de 10 anos de plano e verificavam que, o que está ocorrendo? Tipo, do São Francisco. Qual o problema do São Francisco? Aí, então, olhava lá, não, São Francisco tinha um gasto, se eu não me engano, da ordem de 100 bilhões de reais. Era uma coisa muito grande, São Francisco. Então, beleza, você faz um plano, o plano custa 100 bilhões. De onde é que tem esse dinheiro? Isso aí eram vários anos de orçamento da ANA, vários anos, não, bota aí alguma década aí de orçamento da ANA que ela tinha para implementar. Então, quando você olha, o plano tem valores muito grandes e o órgão não tem capacidade de executar o plano. Por que esse valor está grande? Olhava lá, 95%, 90% era do saneamento. Então, vamos tirar isso aqui. Isso é uma medida, vamos tirar
o saneamento dentro do plano, coloca a parte e tal, para a gente poder fazer o acompanhamento mais direto. Então, uma das primeiras medidas, a partir de 2015, 2016, foi tentar tirar o saneamento. O saneamento não entra dentro dessa parte aqui, para focarmos mais no gasto mesmo do plano. O que é que o órgão gestor consegue fazer? Esse foi o primeiro passo. Segundo, era que, às vezes, ficava solto. Tinha um plano e o plano andava de um jeito e o comitê andava para outro, ou chegava o plano, os comitês eram muito novos e, de repente, não sabiam o que fazer. Então, vocês têm um plano, toma o plano aí de vocês, às vezes o comitê nem aprovava, né? Então, fazia o plano, depois criava o comitê, e o comitê ficava meio que perdido. Certo? Pessoas novas, não tinham um certo fluxo de informação. Então, era o que a gente chama de planos de papéis, que tem um acompanhamento difícil e também execução difícil. A partir dos anos de 2018, a Ana começou a propor que tivesse uma forma de facilitar a execução do plano. Isso aí, você puxa lá do gestão de projetos, foi criado o MOP, chamado de MOP, Manual Operativo, que é um sequenciamento de atividades. Então, quem já trabalhou aí com Microsoft Project, seria no fluxograma, verificar o que é que está sendo executado, quem é que está responsável por aquela ação naquele momento e o que é que precisa para completar. Então, o manual operativo não tem novidade. Então, ele basicamente é um subproduto, ou ele é um subproduto direto do plano de ações. Então, nós temos o plano de ações e o manual operativo, ele entra como uma visualização, uma facilitação, principalmente para o comitê, também para a sociedade, mas para o comitê, para verificar como é que está o acompanhamento e o andamento do plano de ações. Certo? O primeiro, como tinha falado, isso aí começou faz pouquinho tempo. O primeiro que saiu foi do Paranapanema. A partir daí, praticamente todo plano que sai com o manual operativo. Alguns planos precisam fazer isso à parte. Terminou o plano, entregou o plano, de repente, precisa do manual operativo. A empresa já não está dentro do contrato, tá? Às vezes precisa contratar outra empresa para fazer manual operativo, faz aditivo, faz alguma coisa. E também eu já vi alguns manuais operativos que demandaram muito tempo, demandaram quase um ano aí para aprovação, porque tem várias reuniões, etc, etc. Então, isso aí foi uma época de transição. No nosso, nós tivemos uma reunião em 2019 que colocou mais ou menos assim, façam tenta colocar, faz o ajuste aqui e tal, colocar esse ajuste de saneamento também, colocar aí como produto manual operativo, e isso, vamos dizer, já entrou diretamente dentro do processo de aprovação do plano e dentro do contrato, certo? Então, isso aqui já é parte do nosso plano direto, já estava com foco desde 2019. Os MOPs que nós avaliamos, e a recomendação da Ana era que fossem de curto prazo, curtíssimo prazo. Então, vocês encontram alguns manuais operativos que só tem 6, 7 ações, tem pouquinhas ações aí. Porque o foco era principalmente o quê? O foco era fazer o comitê funcionar. Então, tem alguns comitês que não funcionavam ou não estavam ativos e precisava dar uma certa celeridade dentro desse comitê. No nosso caso, nós preferimos colocar todas as ações, ou praticamente todas as ações. Então, quase todas as ações do plano de ações estão lá dentro do manual operativo. Por que isso? Porque tem algumas ações que já estão terminando, quase. Certo? Isso ocorre por quê? Porque algumas ações já estão terminando. Porque o processo é contínuo. Certo? Então, questões de cobrança, questões de outorga sazonal, etc. Isso já está sendo discutido dentro do comitê. Então, é um processo que está andando dentro do comitê e já está praticamente encerrado. E o comitê, pelo menos os nossos 4 comitês, ele já tem uma certa maturidade. O mais novo aí é o do baixo. Mesmo assim, o do baixo já tem uma sequência de reuniões,
já tem quórum. O tipo meia ponte, que é dos mais antigos, embora tivesse um período sem funcionar, já tem ações relativamente complexas, como do tipo medidas de restrição aqui na região de Goiânia. O do Corumbá já tem os problemas lá na região do São Marcos, tem questões de Anápolis e tal. Temos aqui do Bois, tem abóboras. Então, todos os comitês, basicamente, ou boa parte deles, já tem um certo amadurecimento e já conhece o problema. Então, não precisa mais desse empurrão inicial. E isso é uma condição boa, porque, embora não tenhamos aí 20, 30, 40 anos de funcionamento nos nossos comitês, nós já conseguimos lidar com questões relativamente complexas, tanto do ponto de vista da apresentação e do levantamento do problema pela CEMAD, pelos atores, quanto pelos próprios integrantes do comitê que já tem um certo amadurecimento também, e já conhece, já sabe o que é, vamos dizer, já sabe do problema, já conhece o problema. Tudo bem? A estrutura do MOP foi a mesma do plano, então o plano de ações é rebatido no manual operativo. Nós já começamos a implementar o Elísio, que é o mesmo responsável pela página dos comitês. Aqui eu vou colocar o link. Deixa eu copiar o link. Vou colocar o link aqui no chat. Deixa eu ver como é que eu vejo aqui no chat. Aprendi a colocar sem precisar derrubar a página. Então, aqui está o link para dar uma... Vocês poderem, se quiser, dar uma olhadinha nele. Daqui no final, eu retorno para dar uma passadinha por ele. Tudo bem? A estrutura, para quem não está lembrado, tem uma estrutura mais ou menos... tentamos desmembrar, juntar uma estrutura sem muitos componentes. Então, no plano do Paranaíba tinham 3, o saneamento saiu, né? Então, nós temos o componente, abaixo do componente temos os eixos, temos programas, ações e, por fim, as atividades. Então, a atividade seria a nossa célula, nosso ponto mínimo. A base do manual operativo é um fichamento, então, temos um fichamento em que você vai ter o componente, descrição do componente, do programa, da ação, contextualização, objetivo e tal. Isso aqui é do documento em papel. Para o site, eu vou pedir para fazer algumas modificações, principalmente para fazer o acompanhamento, certo? Isso depois pode ser editado, não está tão complicado. Eu estava dando uma olhadinha, acho que eu até consigo, se for no visual, né? Quando chega no HTML, você tem que ficar vendo os comandinhos. Para texto é legal, porque não desformata, mas quando você trabalha já na parte visual, de repente você pode fazer algumas bobeiras, aí desconfigurar a página toda. Mas isso é quem faz o pessoal da TI. Então, aqui está o nosso fichamento, e cada ação foi transformada num fluxograma. Então, você vai ter sempre o fichamento, fluxograma, que seria a sequência. Então, você vai ter a primeira ação, aqui, sistematizar as informações. Então, aqui tem um órgão responsável, e você tem uma sequência de ações, de atividades. Então, você vai ter aqui, em formas de fichamento, tem o eixo, tem o programa, tem a ação, e aqui estão as atividades de cada um das ações. Então, aqui você já tem aqui você já tem um fluxo. Então, seria tipo, implementar o TOR no lançamento da efluente. Então, vem, aprova, não aprova. Então, você tem 2 atores que estão atuando aqui, que seria basicamente CEMAD e o Conselho Estadual. O comitê normalmente vai ser, como é uma norma mais geral, tende a passar pelo Conselho, certo? Então, entraria mais ou menos como aquelas normas ou regras gerais de outorga no Estado. Então, essas definições precisam somar no Conselho. Quando você tem atividades
tipo, disponibilidade de outorga considerando sazonalidade, então cada bacia pode considerar seu processo sazonal, então, SEMAD, comitê, tem lá o Conselho Estadual, e você vai ter sempre um fluxo disso aqui. Restrições de outorga, que isso aqui é uma demanda importante dentro do nosso processo. Do ponto de vista de ações, é a única ação. As ações são importantes, fazem o controle, mas eu imagino o seguinte, a ação que pega, que tem impacto e tem conflito e vai precisar de muita discussão para isso, são restrições de outorga, certo? Até que ponto, como é que você vai ativar o processo de restrição, qual o nível de restrição que vai precisar. Por quê? Porque você precisa, o que a gente fala é, o nosso sistema ele precisa funcionar direitinho. O que é que o sistema funciona direitinho? É um sistema que consiga atrair novos atores, que seriam novos usuários, mesmo em situações de escassez muito grande. Certo? Por que isso? Imagina, você tem Rio Verde tem uma nova indústria, será? A Perdigão 3, Brasil Foods, né? Perdigão, mas vem lá uma indústria grande que quer se instalar em Rio Verde, certo? Aí a indústria chega, aí vai pedir outorga da água e, de repente, diz, não podemos dar outorga porque não temos água, certo? Então, ele vai dizer, não, então eu vou para Jataí. Isso, do ponto de vista regional da cidade, é um tiro político, vai ter, vamos dizer, vai ter um problema aí, certo? Por quê? Porque dar um não para, vamos dizer, o desenvolvimento, digamos assim, é complicado. Então, o que é preciso? Se você tem uma situação que já está praticamente todas as outorgas dadas, o que é que a gente faz? Então, essa é uma pergunta que precisamos fazer direto aí. Não chegamos nela? Beleza. Não chegamos nessa situação de todas as outorgas o nosso disponibilidade já foi totalmente outorgado. Quando isso chegar, o que é que a gente vai fazer? Então, essa é uma pergunta central que precisa ser pensada e respondida e compartilhada, discutida, tudo mais dentro do comitê, porque vamos dizer, é um problema sério, certo? Porque novos atores não conseguem entrar, então, beleza, vamos ficar aqui com o nosso, não vamos liberar mais para ninguém. Aí você precisa combinar, como dizia o Garrincha, com os russos, né? Então, tem que combinar aí com a parte política, estadual e municipal, principalmente com a população. A população, não, a gente queria ter água. Então, como é que se faz para liberar isso aí? Então, forte, importante, precisa de uma boa discussão. Por quê? Porque ela mexe diretamente com todo mundo, certo? Principalmente os usuários atuais. Então, a água é nossa e nós precisamos usá-la da melhor forma possível. E assim nós temos diferentes ações, estão aí dentro do documento, tem todas as ações. Só aqui para aqui eu termino com essa apresentação, que essa ação aqui complicadinha, a gente tentou olhar as ações e verificava como é que você cria um fluxograma aqui. Essa ação aqui é uma ação bem louca, bem relativamente complexa, é geral, uma ação de conservação de água e solo, principalmente conservação do solo. Conservação do solo, você tem um foco mais, que a gente chama de plano, que ocorre distribuído, que seria nas APPs e nos processos erosivos, de modo geral, e tem um foco onde que é responsável por uma parte grande das erosões, que são nas estradas vicinais. Então, estrada vicinal precisa lá das barraginhas, então, precisa construir um monte de barraginha para... As barraginhas você faz aí a cada 500 metros, você coloca lá na lateral, isso basicamente para quê? Para quando a água sair escoada da estrada, ela ficar lá represada e ela não sair no terreno. Geralmente, estrada, quem viu lá em estradas na engenharia, nós colocamos estrada no divisor, então normalmente a gente põe estrada nos divisores de água, então ela fica no topo. Se começa a produzir muita água aqui, ela começa a descer, ela vai provocar processos erosivos aí, ao longo de toda a sua bacia. Então, você tem a estrada basicamente é um divisor de água nu, certo? Onde tudo que chove escoa. Então, você vai ter uma faixa ali com uma boa capacidade de geração de escoamento, quase cidade. Quem conhece a estrada aí,
Coral sabe bem que é muito compactada, tá? A impermeabilização é muito baixa, então você precisa evitar com que a água saia daqui de cima para baixo, então essa aqui é tem um foco aqui nessas estradas vicinais. Tudo bem? Então, essa aqui é uma ação um pouquinho mais complexa. Vou mudar aqui para a página. Professor, só um detalhe, o Fabrício falou no chat que o link está direcionando para o MOP do Baixo Paranaíba, tá? Do baixo. Nós só conseguimos implementar até agora do baixo, certo? Okay. Quando terminou do baixo, como as ações são parecidas, então, dá ok, eu faço a revisão geral, arruma todinho. Depois que arrumar, nós rebatemos para os próximos, certo? Então, porque senão você vai ter que fazer deve fazer os 4, corrigir os 4, depois sai, como se diz? Dá um trabalhão bem maior. Isso é implementado praticamente parágrafo a parágrafo, de certo modo, lá dentro do sistema. Deixa eu colocar aqui no chat. Então, aqui está já ia falar. Nossa página ainda está com o do baixo, são bem parecidos, certo? A estrutura. O que vai mudar de um para o outro, depois vai ser o pós, né? O acompanhamento. Então, você vai ter a introdução. Então, o que está aqui é basicamente o documento lá em Word. Então, tá? Todas as atividades estão aí. Se você quiser pegar uma atividade... não estão todos implementados ainda, tá? Aqui na página. Então, a página é um subproduto do produto. Então, o nosso produto são relatórios. Ok, nos relatórios a gente já vai migrando direto para a página. Então, até o componente 1, que é o GS4, está ok. Quando a gente passa para o monitoramento, o monitoramento já começou a implementar. O monitoramento até o 3.1, certo? E isso está sendo feito continuamente, esse processo. Então, quando a gente entra aqui na página, pega um item, você tem o fichamento, tem a numeração lá dele e tal, e temos aqui o fluxograma embaixo. Então, a minha sugestão, eu já tenho, vai ser colocar algumas colunas aqui, início, aqui a previsão, né, início, fim e tal, e seria início e situação, porque para verificar, está concluído? Já começou? Certo? Então, isso aqui, principalmente para acompanhamento aqui do comitê. Pega aqui a implementação de autorro de efluente, mesma coisa aqui. Tem que fazer atualizações dessas datas. E é isso. Então, aqui está o fluxograma, depois, quando você vai atualizando, você vai dando uns checkzinhos dele. Ok? Deixa eu dar uma parada aqui. Essa é a nossa apresentação. Esqueci de falar no início. Nós temos duas apresentações. Temos a apresentação do produto 7 e do produto 8. Quem vai fazer a apresentação do produto 8 é o professor Nilson, que já está aqui conosco. E a nossa dinâmica tem sido, apresenta o produto, discute, depois apresenta o produto, faz a discussão também. Se o pessoal quiser dar alguma contribuição, não sei, Marcos Aurélio, você quer falar alguma coisa antes? Não, Felipe, pode deixar o pessoal. Não, então, se o pessoal quiser fazer alguma contribuição, é só erguer a mão aqui no aplicativo do Zoom, ou então escrever no chat que a gente vai estar, né, listando todo mundo, tá? O Cleiton colocou como mensagem, quanto ao problema aí, você poderia apontar a problemática dos pivôs? Isso aqui já é colocado dentro do diagnóstico, certo? Então, entra lá dentro da questão do diagnóstico, principalmente o prognóstico, que dependendo do cenário, nós adotamos um cenário tendencial, vamos dizer, para alguns produtos, mas lá dentro do prognóstico tem alguns cenários que são bem mais exigentes, digamos assim. E a tendência é sair desses 5.000 e, pelo menos nos próximos anos, vamos considerar um cenário mais tendencial, é dobrar. Isso aí vai dobrar facinho.
até 2040, aí o que a gente está? Esperamos que dobre, não que triplique, que quadruplique, né? Então, isso aí, a tendência, isso aí precisa ser feito um acompanhamento contínuo pela SEMAD, pelo comitê, para verificar como é que está o crescimento, porque um dos setores que cresce meio que fora do padrão é a irrigação. Então, a irrigação, de repente, você não tem nada, sai de uma coisa pequena, de repente, você tem um crescimento muito grande. Porque é diferente do crescimento mais orgânico que a gente tem de população. Então, população, você vai pegar uma cidade, tem uma população X, vai triplicar em 10 anos. Então, ela tem aquela tendência de crescimento e ela vai aí aumentando, e não vai fugir muito das previsões. Irrigação, a gente tem alguns casos aqui, que eu já vi, tipo, tinha 4 pivôs, de repente, em 6, 7 anos, passa para mais de 30, 40 pivôs. Então, isso aí, no mesmo, tirando da mesma fonte. É preciso? É, porque aí você vai ter sempre um binômio. Cada vez mais você não vai ter mais terra, certo? Então, quando você faz irrigação, basicamente você está fazendo o seguinte, do tipo, temos a política, não vamos desmatar. Beleza, não vamos desmatar. Então, se você quiser uma ampliação, você tem duas formas. Você ou melhora a eficiência, nós já temos a eficiência relativamente boa, nossa agricultura é bem profissional, ou você aumenta a quantidade de ciclos. Como é que você aumenta a quantidade de ciclos? Tem irrigação. Então, do tipo, uma consequência do não desmatamento é irrigação, se formos pensar assim. Então, tem tudo faz parte desse balanço. Eu vi uma notícia esses dias que aí pode quebrar nossas pernas em termos de planejamento, que é que a China não vai mais importar soja, vai ser autossuficiente em soja. Eu digo, meu Deus, aí, eu digo, e agora? Certo? Então, isso, se você vai trabalhar com planejamento, isso aí quebra literalmente toda a questão do planejamento. Tipo, seja econômico, vamos ter isso, vamos aumentar, tal, investir em tal região para ter mais. De repente, você tira isso aí. Eu acho que é pressão política. Tudo bem? Certo, aqui. Mas e quanto à recarga do lençol freático? Sim, então, a questão da água subterrânea, a água subterrânea faz parte do tipo. Não existe, de certo modo, separação da água subterrânea e da água superficial. Então, normalmente, se você tira do lençol freático, você tá aí diretamente tirando do rio, certo? Porque a água infiltra, vai para o lençol, depois ela cai lá no nosso rio. Então, se você... não, estou tirando água do rio, não, estou tirando lençol freático. Não, de certo modo, você está tirando água do rio, pode não ser na mesma proporção. E, por fim, essa questão de água do centro-oeste no sul, aí já deixa de ser nosso plano e passa a ser o Plano Nacional. Então, temos o Plano Nacional de Recursos Hídricos, que trata literalmente isso, essas questões mais macro, do tipo, se eu consumo mais aqui no Centro-Oeste, eu começo a ter um consumo maior aqui, você vai ter duas consequências. Tipo, água no Sul, basicamente, é para a geração de energia elétrica. Então, se cada metro cúbico que você tira aqui do sistema, você vai perder alguns watts, megawatts não, mas perde alguns watts aí na cascata, porque temos uma cascata grande, e isso é pensado dentro do Plano Nacional de Recursos Hídricos. Então, o nosso plano faz parte de um arcabouço geral de planos, você tem um plano nacional, você tem um plano estadual, você tem um plano do Paranaíba, que é uma bacia maior, e o nosso foco é um foco um pouquinho mais nos nossos problemas mais regionais. Tudo bem? Certo, então, seguindo aí as inscrições, temos primeiro o Marcos Cabral, por favor. Marcos, seu som não está saindo. Está aparecendo aqui como se eu estivesse falando, mas não está saindo. Saindo? Agora sim. Tá. O meu questionamento, ele parte da seguinte forma. Essas planilhas de atualização com inserção de dados, vai estar inserido também a questão do tratamento, né, do saneamento, né? Não entendi. Se nessas planilhas vai ter planilha para a atualização de dados do saneamento
que é o tratamento de esgoto? As planilhas do manual operativo são as planilhas específicas do plano de ações. Então, tratamento de esgoto, etc., isso aqui pode ser mais na parte lá dos dados municipais, que é o próximo produto, que é o produto do Nilson. Perfeito, perfeito, valeu. Mas já fica o questionamento aí, tá bom? Tá, do tipo, isso aqui foi o que foi aprovado lá no plano de ações. Então, o plano de ações tem rebatimento diretamente. Então, Tranquilo. O meu Nilson falar, vamos ver se contempla. Tá. Valeu. Ok. Meu professor falava que a gente, texto científico não pode ter surpresa. Então, você lê, você já sabe o final, mais ou menos. De repente, não tem conclusão. Fulano é o culpado. Não tem, então, é meio que monótono. Principalmente quando você vai escrever artigos, teses, essas coisas. Tudo bem? Certo. Então, você tem mais algum questionamento, Marcos? Baixa a mão. Yara? Bom dia de novo. Eu queria, né, ressaltar aqui o formato, como o MOP está disponibilizado, né, apesar de estar só o produto do baixo ainda lá, né, mas a forma como ele tá bem acessível, bem amigável, então, assim, fica aí o elogio ao formato. E eu só fiquei com uma dúvida se vai ter aqui, porque o site vai ficar, né, para completa e atualizando depois, né? Se tem aqui também algo, vocês previram algum lugar para o pessoal da SEMAD ir atualizando, ou do CBH, ou conforme for executando? Tem essa previsão? Sim, sim. Ele vai ficar dentro do site do comitê. Então, quando a atualização do comitê, do tipo, a gente depois dá um treinamento, o Elísio fala com a pessoa que vai ficar responsável pela atualização e muda lá. Ele me mostrou como é, pode mudar aqui e tal. Eu achei assim, você entra lá como administrador, aí tem duas formas. Tem a forma normal, que é o site dá para você, é relativamente simples a forma direta, mas a construção tem que ser feita meio que em HTML. Então, ele mexe, como ele tem mais habilidades, ele mexe diretamente lá no script em HTML. Então, já é mais fácil. O pessoal que mexe com web design, mexe com página, já mexe diretamente nisso. Mas, vamos dizer, nós, leigos, eu mais leigo nessa questão, eu conseguiria, tipo, já estando a estrutura toda bonitinha, com as tabelinhas, é só ficar mudando, né? Coloca data, tal. Não é tão complexo assim, não. Então, se eu consigo, então é possível. É porque, assim, eu estava olhando de novo aqui na planilha, né, e não tem a parte de acompanhamento, né, não tem, só tem, tipo, prazo e tal, aí teria que ser ou colocar uma outra coluna, né, para ver o andamento, ou ter uma página só do cronograma, né. Eu tinha pensado em Coisa uma assim. atividade, colocar mais umas 2 ou 3 colunas ali, eu estou pensando aqui, para colocar, tipo, início da atividade e situação, tipo, início. Situação atual, né? Está em andamento, ou concluído, ou de repente está com fulano, aí eu acho que não, né? Porque de repente fica cobrança. Como geralmente um project tem, isso aqui começou tal e foi mandado para Marquinhos. Então, por que está parado em você há não sei quanto tempo? Então, isso aí geralmente no projeto tem. Acho que para que não, acho que é mais ou menos início e como é que está a situação. Já concluído. Porque o que é bonitinho para a gente é o tal do concluído, né? Fulano, concluído, ou em andamento. Aí dá principalmente para você verificar o trabalho que geralmente a gente tem dentro de comitê, de conselho, são essas coisas, do tipo, você reunião, resolução, tem um monte de coisas que faz, e no final você vai verificar. É legal porque é um feedback, né? A gente gosta de endorfina, do feedback lá imediato, então, deu um checkzinho lá e fica feliz. Isso mesmo, obrigada, vai ficar muito bom. Obrigado. Pessoal, tem mais alguma dúvida, algum questionamento, contribuições? Caso não, se a SEMAD quiser se pronunciar, caso contrário, a gente pode já passar para o professor Nilson. Não, Felipe, podemos passar. Então, professor Nilson, a palavra está com você.
Bom dia a todos. Então, eu vou falar do produto 8, né, que são os resumos municipais. Eu vou começar aqui compartilhando a tela. Bom, muito bem. Como a gente já tinha mostrado lá no final do ano passado, né, nós optamos por fazer um produto que fosse dinâmico, né, interativo, no lugar daqueles resumos na forma de texto, que geralmente são estáticos, né, e também não são atualizáveis. Então, para isso, nós adotamos essa plataforma, né, de criação de painéis digitais, né, ou dashboards, né. Então, o produto foram sugeridas algumas modificações, né, inclusões. O ano passado, o nosso webmap não estava ainda pronto, né, agora já avançou mais, né. Então, vou mostrar aqui essas modificações para vocês, né? Bom, só para recordar, né, a dinâmica de utilização do dashboard por meio de páginas. Aqui eu tenho a lista das páginas que compõem o dashboard, são 6 páginas, né? Uma que trata de população, estrutura fundiária e saneamento. Isso aqui são dados oriundos, informações oriundas do diagnóstico, uso do solo e preservação ambiental. Aqui já tem um pouco de meta, né, em relação à preservação ambiental, principalmente em relação às áreas de preservação permanente, carga, concentração e eficiência. Nesse caso aqui, dessa página, nós vamos ter alguns cenários, né, assim como em disponibilidade de demanda, né, até o ano 2040, nós vamos ter cenários ali. Enquadramento, medidas e investimentos, né, também aí agora nós temos metas, né, medidas a serem efetivadas pelos municípios e metas de investimentos. E aí a gente resolveu fazer aqui uma simulação, né, algo que pode ter nessa ferramenta de uma espécie de acompanhamento dos investimentos que os municípios provavelmente irão fazer aí nos próximos anos para atingir, né, as metas que foram estabelecidas no plano. Bom, aí o funcionamento da página, né, a gente pode escolher aqui o PGRH que a gente vai trabalhar, e aí ele já atualiza tudo para os gráficos da UPGRH. Então, aqui está mostrando o universo da UPGRH do Rio dos Bois, né? E se a gente quer um município específico dessa UPGRH, é só buscar aqui na lista, né? Ontem e na reunião de antes de ontem, a gente pensou em deixar aqui só municípios, né? Como o resumo é por município, né? Então, tirar a consulta de PGRH e depois apareceria aqui escrito em que o PGRH o município estaria vinculado, ou em quais o PGRH o município estaria vinculado, porque muitas vezes o município, tem alguns municípios que eles estão em mais de uma UPGRH, né? Bom, então aqui eu escolhi um município aqui, né? E aí eu tenho aqui as informações do município acerca de população feminina, masculina, a situação do município em relação ao acesso à rede de água, né? Quantos por cento da população tem acesso à rede de água, quantos por cento dos domicílios, o acesso à rede de esgoto, né? E assim por diante.
E aqui eu tenho a estrutura fundiária, né? Como que as propriedades rurais se distribuem aí nos municípios em termos de tamanho, né? A qualquer momento, né, o usuário da ferramenta pode recolher aqui a área do nome das páginas e aí fica menor, então ganha aqui um espaço de exibição dos gráficos, né, e das informações, né. Na página 2, que é do uso do solo, né, aqui a gente tem já uma tabela mostrando, né, quanto por cento do município está na UPGRH, né? Por exemplo, Araçu está 100% dentro da UPGRH do Rio dos Bois, né? Então, se a gente escolhe, né, o município aqui, vamos escolher Edéia, né? Então, a ideia está toda ela, todo o município dentro do Rio dos Bois, e eu tenho aqui, em Edéia, quantos quilômetros quadrados, né? Eu tenho 1.180 quilômetros quadrados de área de preservação permanente na Edéia, que tem algum grau de antropização, né? A APP tinha que estar com vegetação nativa e ela está sendo ocupada por pastagem ou está dentro ou por atividades agrícolas ou está dentro de área urbana, né? Então seria uma espécie de uma meta do município tentar recuperar essas áreas de preservação permanente, né? E aqui está dizendo que 279 quilômetros quadrados está com a cobertura com a vegetação nativa. Bom, então, as localizações dessas APPs antropizadas, elas podem ser consultadas no nosso WebMap. Tá? Então, clicando aqui, ele abre um mapa, né? Que tem acesso aí a dados do mundo todo, mas aí na área do plano, né? Isso está... ele já foi aqui para a área do plano, a gente está vendo aqui o mapa de uso do solo, e nós estamos vendo aqui as UPGRHs, ele está carregando aqui esses polígonos amarelos, são as áreas de preservação permanente aqui na área do plano, que estão antropizadas, né? E aqui os municípios, né? E nessa listinha aqui nós podemos ligar e desligar, né? Mas nós podemos ver um município aqui a qualquer momento, né? Consultar, ele dá o zoom ali no município. Nós estamos vendo aí o município de Edéia, aqui no mapa de uso, né? A gente tem a área urbana, a rede de drenagem, as APPs que estão antropizadas, né? E, bom, isso aqui, esse mapa do solo, ele é um mapa com detalhamento de 30 metros. Ele não é um mapa, assim, muito indicado para ver pequenas áreas, né? Talvez em breve no estado de Goiás a gente vá ter aí no futuro próximo um mapa de remanescente de vegetação nativa com detalhamento de 2 metros. Então, mas é o melhor mapa que nós temos hoje disponível, né? Mas eu vou desligar ele aqui, né? E eu vou colocar a imagem de satélite de alta resolução. Aqui sim eu consigo ver essas APPs aqui com um detalhamento maior, né? Então, olha só, a gente tem aqui um curso da água, né? Esses cursos da água foram mapeados com imagem de alta resolução e isso aqui tudo, olha, tinha que estar com vegetação nativa, né? Tem só um pedacinho aqui com vegetação nativa, ele nem está considerando muito esse pedaço, né? Então, nós podemos ver, ó,
a situação, por exemplo, aqui, ó, essa área de preservação permanente, para cá tá ok, né? Mas quando a gente aproxima mais, a gente vai ver que tem um pedaço aqui, ó, que precisa ser recuperado. Existe aqui um certo problema aqui de detalhamento. A gente vê que tem um pedacinho que está com vegetação nativa, né? Mas isso é porque essas áreas amarelas elas foram delineadas com um outro tipo de imagem, né? Uma imagem com um detalhamento de 5 metros há algum tempo atrás. Mas é um produto aí muito bom, né? Nós estamos comparando ele com uma imagem que tem um detalhamento de 60 centímetros, então tem uma certa defasagem, mas ele indica que, ó, ele acerta bastante, né? Nessas áreas que precisam ser recuperadas. E a qualquer momento, né, o usuário diz, fala assim, poxa, eu quero recuperar essa área aqui, qual que é o tamanho dela? Basta clicar e ele vai abrir um quadro aqui, ó, dizendo o município, né, de localização dessa área e o tamanho. Essa área tem 0,73 hectares, né? Essa daqui tem 1,82 hectares, tá? Essa daqui tem 0,1 hectares. Para dizer a verdade, eu até fiz uma limpeza nesse dado. Tudo que era menor que 0,1 hectares, eu retirei, porque eram áreas assim, muito pequenininhas, né? Então, nem vale a pena muito colocar isso no mapa aí, para, enfim, não carregar muito, né? Bom, então, olha essa aqui, né? Essa área de preservação permanente aqui, bem ocupada, né? E aí a gente pode... Esse mapa do uso do solo, ele vai dizer para a gente, né? Agropecuária, né? Esse amarelo aqui, né? Agricultura ou pastagem, né? Bom, então, esse é o nosso webmap aqui. A ideia é sofisticar isso mais, a gente tem condição de colocar mais dados ali, mais camadas de dados. Aqui embaixo, né, eu tenho esse gráfico aqui, que ele detalha o uso do solo, as várias categorias de uso do solo no município de Edéia. Então, eu tenho um município com agricultura muito... o principal tipo de uso, né? Tem os 754 quilômetros quadrados de agricultura, alguma coisa que é agricultura misturado com pastagem, aqui é só pastagem, e aqui, ó, esses 3 gráficos aqui são as áreas de vegetação nativa, né? De formação florestal, que geralmente isso no Cerrado está vinculado às áreas, às proximidades dos rios, né? As áreas mais úmidas, a formação savânica e formação campestre, né? Tem bem pouquinho aqui seria a área urbana, né? Tá bem pequenininha a área urbana lá, mineração, silvicultura, praticamente não tem lá no município de Edéia. Se a gente quiser ver com mais detalhes, então eu tenho um link aqui para a plataforma do MapBiomas, que é uma iniciativa brasileira que faz mapeamentos de uso do solo e outros tipos de mapeamento que interessa aqui a nós no plano de bacias, né? Então, acessando aqui a plataforma do MapBiomas, nós podemos ver o uso do solo. Vou escolher aqui município e ele vai atualizar, ele está atualizando a lista de municípios aqui. Vou escolher aqui Edéia, né? Então, tem todos os municípios do Brasil. E aí eu vejo, né, o mapa do uso
uso do solo lá em Edéia, né? Então, e uma coisa interessante é que eu consigo ver isso, a alteração disso no tempo, ó, como que era Edéia em 1985, como que depois Edéia ficou em 89, e em 86, 87, ano a ano, eu consigo contar aqui a história do uso do solo de Edéia, tá? Ou de qualquer município da bacia, né? Eu posso ver isso em mapas e eu posso ver isso em gráficos. Olha aqui a variação, né? De cada tipo de uso do solo. Posso visualizar esses dados aqui, ó. 1990, quanto que tinha de vegetação nativa, cada um dos anos eu consigo ver aqui nessa plataforma. E eu consigo ver aqui outros tipos de mapa, por exemplo, mapas de desmatamento, né? Vamos ver se recentemente teve desmatamento lá em Edéia, né? Apesar de ter pouca cobertura, né, vegetal, de vegetação nativa, né? Então, ó, aqui eu tenho um histórico, né, mostrando ano a ano como que tem sido o desmatamento, né? Então, aqui nos anos 80 houve bastante ocorrência de desmatamento e depois isso foi diminuindo lá no município, né? E a gente dando zoom aqui, a gente consegue ver essas áreas que foram desmatadas aí ao longo desses anos, né? Nós podemos ver a questão da irrigação, onde estão as áreas irrigadas lá em Edéia, né? Então, e aqui eu tenho um histórico, né? Também da irrigação lá no município, né? Como que 1985, 86 praticamente não tinha irrigação e depois isso começa a crescer, né? E tem alguns anos que diminuem tudo, né? Então, e da mesma forma, eu consigo me deslocar aqui no tempo, né? E eu vou vendo, acho que eu tenho que puxar essa barra para esse pontinho para cá, eu vou vendo ali, né? 85 tinha 28 hectares de área irrigada, depois tem aqui os outros anos, né? 88, isso passou para 90 hectares, e ele vai atualizando no mapa, né? Olha, aqui são essas areazinhas aqui. Enfim, aí eu consigo ver também a questão de qualidade de pastagem, tá? Como que isso está lá no município de Edéia. Vamos colocar aqui e carregar, ó. Edéia tem mais agricultura, né? Mas o que ele mostra aqui, ó? Eu tenho essas áreas azuis aqui são pastagens sem degradação. A área 2, pastagem com degradação moderada. A área 1, pastagem com degradação severa, né? Então, seriam áreas de pastagens interessantes aí de serem recuperadas, né? Inclusive, dá para ver aqui, ó, um certo traçado provavelmente de corpo hídrico, né? Mostrando que aqui está em área
de degradação moderada, que geralmente essas áreas de pastagem mais degradada têm uma produção, uma produtividade pecuária não muito alta, né? Então, seria interessante ter nessas áreas aqui iniciativas de recuperação dessa pastagem, né? E recuperação de vegetação nativa nas proximidades dos rios, né? Nós temos também a questão de queimadas, né? Como é que é o município em relação a fogo, né? Esse é um produto lá recente, né? Então, como é que tem sido as queimadas lá no município de Edéia, né? Aqui as queimadas ocorrem de uma maneira muito variável, né? No município, a gente vê aqui no gráfico que a gente tem 2 momentos, né? Antes dos anos 2000, eu tinha momentos de queimadas maiores, né? E depois de 2000 tem uma diminuição aqui e recentemente um aumento, né? 2019, 2020, um aumento, teve um momento que 2015 a 2018 tem queda, né? E a gente pode percorrer no tempo e ver aqui essas cicatrizes de fogo, né? Onde tem queimado ali no município. Dá para saber também se foi queimado, se essas queimadas ocorreram em cima de vegetação nativa, ou em cima de pastagem, ou em cima de agricultura, né? O que foi queimado lá? Então, só essa plataforma aqui tem um mundo de dados aí, né? Para se trabalhar aí, conhecer o município de forma mais profunda, né? Bom, e uma coisa interessante é o seguinte, esses map biomas aí, eles são atualizados ano a ano. Então, quer dizer que agora em 2022, as equipes já estão correndo para fazer mapeamentos. Agora em 2022, eles fazem mapeamento de 2021. Então, a gente vai ter por enquanto, a gente tem lá na plataforma de 1985 a 2020. E nós vamos ter esse ano, eles vão lançar aí, provavelmente até a metade do ano, eles lançam uma nova coleção de mapas, inclusive os aprimoramentos que eles fazem nos algoritmos. Então, tudo isso é feito um mapeamento automático, né? E eles, todos os anos, eles aprimoram os softwares de mapeamento. E aí, quando eles fazem a aprimoração, eles mapeiam tudo de novo, de 85, só que agora até 2021. Tá? Então, o que acontece é que esse ano nós vamos ter um mapa atualizado até 2021 e com melhorias também, né? Bom, aqui, a página 3, eu tenho a questão de carga, concentração e eficiência. Funciona do mesmo jeito, né? Vamos colocar aqui um município, né? E aí a gente vê aqui, então ele já mostra as informações aqui de vazão per capita, vazão total, aqui 95, capacidade de suporte, né? Do município como um todo. E aqui nós temos os cenários, né? A carga lançada atual, a carga lançada para 2025, 2030, 2040, né? A carga remanescente para esses anos, a concentração e eficiência aqui eu acho que está sem dados lá, né? A página 4, demanda hídrica, disponibilidade de demanda, né? Mesma coisa, né? Vou aqui, coloco o município e
e está lá, né, a disponibilidade, né, disponibilidade hídrica local, global e a demanda, né? Isso, uns cenários aqui até 2040, né? De demanda, e aqui eu tenho a disponibilidade hídrica local, né? A média, a Q95, Q95 na época da seca, Q95 no período intermediário, né? Climático intermediário, no período de chuva, e a Q710, né? Tudo aqui, se a gente passa o cursor aqui na barra, a gente tem, né, os valores, e é possível aqui, eu não coloquei isso na aplicação, mas é possível ele também escrever o valorzinho aqui em cima do gráfico, já fica a visualização direta, né? Bom, a página 5, enquadramento, medidas, né? E investimentos. Aqui nós temos, né, para os municípios, então, vou colocar aqui Rio dos Bois, ó, ele vai listar todos os municípios aqui do Rio dos Bois, tem aqui a medida que cada município precisa fazer, o não atendimento da rede atual, a porcentagem de não atendimento, e as classes, né? Um cenário aqui até 2040, né? Para serem alcançadas aí. Aqui tem isso para o PGRH toda, né? Tem o valor dos investimentos, né? E aqui eu tenho um mapa, tá? Mostrando aqui o valor dos investimentos em cada um dos municípios. Então, são duas formas de visualização, né, do mapa e textual, e aí eu posso escolher aqui um município especificamente, e daí eu vejo só dele, né, o que ele precisa fazer aí de investimentos, né? E aí, pensando nesses investimentos, né? Então, tem aqui os investimentos que devem ser feitos entre 2020, 2025, 2025, 2030, 2030, 2040. Esse aqui é o universo de todos os PGRHs, né? Vamos olhar aqui somente lá no Rio dos Bois, né? O que precisa ser feito, né? E aí a gente pode escolher aqui um município aqui, e daí eu tenho lá, né, no município o investimento que deve ser feito, e aqui tem uma simulação de acompanhamento. Então, o município ele precisa, entre 2020 e 2025, investir 4,5 milhões, né? E aí eu fiz aqui uma simulação. Então, em 2020, ele investiu 500 mil, depois ele investiu 200, depois ele investiu 1 milhão, e chegou aqui em 2025 um pouquinho menos de 4 milhões. Então, assim, ele não atingiu a meta, né? Então, tem alguma coisa que precisaria ser feito para atingir a meta aqui total. Então, isso foi uma sugestão assim, de ter um resumo municipal, ter uma ferramenta que vá acompanhando se os investimentos estão sendo feitos mesmo, se o que está aqui, o plano está dizendo para ser feito, se realmente, efetivamente, o município está sendo feito, se isso está sendo feito dentro do município, né? Isso é importante porque se tem um controle, né, do que está planejado e do que efetivamente é feito, né? Bom, isso aqui é tudo gráfico, né, tudo interativo, mas a gente resolveu fazer o seguinte, a gente resolveu criar aqui na forma também textual, tá?
Então, nós fizemos esses resumos. Eu vou abrir aqui, porque aqui já está carregado. Opa, acabei fechando. Espera aí. Vou ter que abrir aqui de novo. Então, tem os resumos na forma de texto. Agora ele está lento aqui. Eu acho que minha internet está um pouco lenta. Mas nós temos para cada município, né? Aqui, abriu, né? Para cada um dos municípios, um texto que contendo esses dados aí, essas informações todas que eu mostrei para vocês, né? Então, o município de Abadia de Goiás, localizado na porção hidrográfica da bacia do Rio Paranaíba, possui 54% de sua área localizado na UPGRH do Rio dos Bois e 45,76% de sua área localizado na UPGH do Rio Meia Ponte, né? Aqui tem as informações de demografia, de saneamento, aqui as descrições de uso e ocupação do solo, carga, concentração e eficiência. É a mesma coisa lá do dashboard, só que na forma de texto, né? Disponibilidade de demanda, enquadramento e investimentos, né? Que precisa ser feito lá. E são 3 páginas, 2 páginas, eu acho. Vou ter uma variação, alguns com 2 páginas, outros com 3 páginas, né? E aqui eu já tenho outro município e assim vai, né? Então, aqui, esse texto não está pronto ainda, a gente vai fazer uma espécie de um sumário com o nome dos municípios, e aí a pessoa clica lá no nome do município e já vai. Mas ele pode também vir aqui procurar, né? Vamos ver se ele carregou aqui a ideia. Eu acho que não carregou ainda. Não carregou ainda. Deixa eu puxar aqui que ele carrega tudo, o texto. E aí se eu colocar aqui Abadia, aqui, ó, Abadia, ele já vai lá, né? Ele já vai na página do município. E aí o usuário pode pedir para imprimir, né? Eu quero imprimir da página 1 até a página 2, você tem isso em texto para distribuir para as pessoas e levar para reunião e assim por diante. Aqui, nesse produto, né, no dashboard, a qualquer momento você pode colocar aqui, mas eu quero levar para a reunião, além do texto, quero levar esses gráficos aqui, não tem computador lá, ou a pessoa vai ler e não tem também muita habilidade com o computador, eu quero oferecer para ele, para as pessoas, isso daqui, né? Então, basta fazer download da página como PDF, ele vai gerar aqui, ele prepara um PDF e você junta o PDF daqui com aquele do texto e pronto, aí você tem tudo, você tem o texto e você tem os gráficos, né? Vou mandar abrir aqui, ó. O que você vê aqui no dashboard é exatamente o que ele vai colocar aqui no PDF, você pode imprimir, vai sair coloridinho lá na impressora, tudo bonitinho, e aí você imprime também o texto lá do município, e aí você tem tudo em papel, né? Aqui, isso ainda não está inteiramente pronto, mas tem uma ajuda, tá? Então, tem um texto aqui ilustrando, né? Como que funciona a ferramenta, né? Tem as páginas aqui, como que faz os filtros, né? De um município específico ou de vários municípios, o webmap, né? Que a gente vê lá as áreas de preservação permanente que precisam ser recuperadas e ao clicar em um dos polígonos você tem aqui as informações dele, né? Aqui eu tenho um vídeo da plataforma do Map Biomas. Se clicar aqui, ele começa
a passar um vídeo mostrando como que aquilo funciona e, enfim, eu preciso atualizar aqui porque eu não coloquei aqui ainda a questão do texto, né? Que tem um botãozinho lá que a gente aperta e abre o texto, né? Bom, é isso. Eu fico por aqui e abro aí para os questionamentos, aí para as perguntas. Bom, a gente já tem duas pessoas com a mão levantada. Marcos Cabral, por favor. Marcos? Acho que ele deve ter tido algum probleminha. Vamos indo para o Zé Alves. Pode ir. Tá. Só para fortalecer as palavras do professor Nilson, às vezes a maioria do pessoal não tem o conhecimento e a dimensão dessa bacia, e o quanto pelas as imagens que ele apresentou do nível de antropização. Mas, em consideração a isso, eu faço só um comentário seguinte. Essa ferramenta que ele está apresentando aí, ela vai dar um feedback para todos, até a nível de desenvolvimento de projetos de revitalização de bacia. Uma vez que essa bacia ela é totalmente degradada no entorno de seus mananciais. Quem conhece a região do município é uma coisa, quando ele vai para outro município não tem nada diferente. E quando ele colocou a ideia aí, eu achei até interessante, porque logo para frente, próximo de Adéia, entre Diara e Adéia, tem um manancial que eu não me lembro o nome, agora recente saiu até na TV, o grau de enchente que deu lá e a quantidade de sedimento que está sendo jogado dentro do manancial, como também assoreamento das bordas. Né? Tem lugares lá que dá 5, 6, 7 metros de altura, e a cada ano ele vem se alargando e diminuindo o fluxo de água. Então, isso incide não só para a bacia dos Bois, como também para o Paranaíba em si. É uma situação assim que é preocupante. E na parte alta aí da bacia, na região de Anicuns, Palmeiras, tem também Trindade, um pedaço de Trindade, né, que pega, e Americano não, desculpa. Enfim, é uma bacia compromissada, que está altamente degradado. Eu só faço esse comentário aproveitando o que o Nilson colocou. Né? E a outra questão que eu tinha questionado no início é se esses dados do lançamento de esgoto vai estar sendo atualizado diariamente também. É isso. Obrigado. Eu acho que, bom, a ferramenta ela é completamente aberta, então ela pode ser atualizada a qualquer momento. Aí tem que ver como que a CEMAD, né, ao se apropriar da ferramenta, como é que vai ser feito essa atualização. Tem que pensar nisso, né? Se por exemplo, quem cuida de esgoto geralmente é o município, né? Se é o município que vai fazer isso, né? O município acessa lá um formulário eletrônico e informa, ou se é a Saneago, enfim, aí tem que ver institucionalmente como que vai ser a dinâmica disso, né? Ok. Obrigado, professor. Certo, pessoal. Então, seguindo a ordem aí, o José Alves Neto, por favor. Bom dia, professor Nilson, tudo bem? Conseguem me escutar? Consigo, bom dia. Apenas algumas questões com relação ao dashboard.
que eu fiquei em dúvida, que nós da Agência Municipal de Regulação de Água e Esgoto ficamos em dúvida. Assim que nós recebemos o modelo, a gente filtrou principalmente pela UPGRH Rio dos Bois e o município de Rio Verde. E quando nós fizemos isso, lá no item, eu acho que é o item 5, né, que trata do lançamento de esgoto, quando nós abrimos isso, aí aparece que a capacidade de suporte, quilos de DBO por dia, é de 374,6. E ao lado aparece uma Q95 de 0,87. Só para entender, esse 0,87, essa Q95 é do corpo receptor ou são dos mananciais que tem dentro do município? Outra questão que nós assim consideramos que não ficou tão perfeito no dashboard. Na disponibilidade hídrica local, global, e também na disponibilidade hídrica como um todo, só aparece a unidade de metros cúbicos. Então, por exemplo, quando eu filtro por um município de Rio Verde, lá em 2040, fica que a demanda hídrica do município é de 5 metros cúbicos. Em 2040, 5 metros cúbicos por quanto tempo? Porque isso é uma caixa d'água, 5 metros cúbicos. Então, esse formato que foi colocado aqui, parece que não reflete o dado especificamente. Então, a sugestão que nós fazemos é que, pelo menos, que fosse colocada a unidade específica, volume por tempo, no caso, né? Não somente o volume, porque no formato que está aqui atual, quando eu filtro por Rio Verde, por exemplo, aparece que a demanda hídrica para Rio Verde para 2040 é de 5 metros cúbicos. Então, basicamente era essa colocação que nós precisaríamos fazer. O Kleber levantou a mão. Só para a questão de demanda hídrica, agora está lá metro cúbico por segundo, né? Se você acessar, eu coloquei o link daí estava um errinho lá, estava só metro cúbico mesmo, aí eu troquei para metro cúbico por segundo. O Kleber estava com a mão levantada, porque eu acho que o Kleber pode falar mais dessa questão aí, da primeira pergunta, de relação ao esgoto. Kleber está sem som. Para responder, é metro cúbico por segundo, apertei um botãozinho aqui errado. E o 0,8 que tinha colocado era o... 0,87 para Rio Verde. Que é o... Ele falou que é 95, parece que ele comentou. É o que é 95. Então, a Q95, naquela disponibilidade, é para a bacia como um todo, não do ponto de lançamento. Se você quiser pegar específico do ponto de lançamento, é lá no enquadramento. De novo, um dos problemas do resumo municipal, porque o município a gente trata como município como um todo, não dá... ele tem vários, tem um monte de subbacias específicos. Rio Verde, principalmente, Rio Verde é o maior município que nós temos, então, Rio Verde tem aí dezenas de subbacias. Então, se fosse trabalhar subbacia por subbacia, não ficava bem digerível. Então, o resumo municipal é para ter uma noção geral da situação do município. Se quiser pegar situações específicas, a gente tem que ir lá diretamente no mapa tal, e ver a subbacia que está querendo analisar. Tudo bem? Ok. Seguindo a sequência, então, Reginaldo, a palavra é sua. Bom dia, doutor Nilson. Bela apresentação. Expandiu bem. É uma questão de curiosidade, não na plataforma aí, mas lá no Map Biomas, eu sei que é uma ONG que faz atualização disso, né? Seria dessas informações? É isso? Não, na verdade, o Map Biomas é um conjunto de instituições que se juntaram para fazer esses mapeamentos. Então, lá tem ONG,
tem a universidade, a UFG faz parte, a UFG é responsável pelo mapeamento das pastagens do Brasil todo, e também aquele mapeamento de pastagem degradada, aquele lá é feito pela UFG, o INPE faz parte, o IBAMA, tem empresas particulares que trabalham nisso, então tem um pessoal de São Paulo, de uma empresa lá que faz mapeamentos para a Mata Atlântica, que trabalha lá. Então, é um conjunto de instituições que se juntou, né, para fazer um mapeamento do país inteiro, né? Embrapa. O que acontece é que tinha várias instituições responsáveis por mapeamentos de partes do país. Então, na Mata Atlântica, por exemplo, sempre quem esteve à frente do mapeamento lá era uma ONG, a SOS Mata Atlântica. Na Amazônia, sempre foi o INPE, né? Aqui, em relação à pastagem, a UFG tinha um projeto grande de mapeamento de pastagens. Então, ao invés de alguém criar uma instituição única para fazer isso, o que alguém fez? Foi uma coisa bem inteligente. Foi buscar as pessoas, as instituições que faziam especializados em fazer mapeamentos de áreas específicas, né? Porque cada parte do país é muito diferente, né? Então, por exemplo, na Caatinga tem lá universidades especialistas em Caatinga, né? E juntou todo mundo, fez esse grande grupo e aí faz esse mapeamento, tá? Inclusive, é interessante, não tem contrato, não tem nada vinculando. Se alguém quiser sair a qualquer momento, sai, né? Então, basicamente, o que o MapBiomas faz todo início do ano, fala assim, olha, quanto que você precisa de recurso aí para fazer o mapeamento desse ano, né? E o pessoal diz quanto precisa. E, geralmente, quem envolve isso aí são professores, alunos, pesquisadores, né? E tem sido um negócio de bastante sucesso aí. Eu fiz essa pergunta para o senhor, por exemplo, eu marquei um ponto aqui, eu tô dentro dele, tá? Aí marquei um ponto aqui, aí se você pede as informações do ponto, né? Ele trouxe aqui para mim, país, Brasil, bioma Cerrado, estado de Goiás, município de Rio Verde, região hidrográfica do Paraná, bacia hidrográfica do Paranaíba, região hidrográfica do Paraná, ok? Aí ele pede aqui o bioma local, aí isso que eu achei estranho, ele colocou Baixo Paranaíba, né? O Rio Verde tinha que ser Rio dos Bois, né? Eu acho que aí eu acho que eles não estão trabalhando com essa divisão de bacias que a gente está trabalhando. Eu acho que eles trabalhando no Paranaibão geral, né? Eles não têm lá essa alto, médio e baixo. Eles não têm lá essa UPGRH, sabe? Eu até vou ver se eu sei. converso com o pessoal para eles colocarem essa divisão de UPGRH lá no MapBiomas, que é interessante. Mas tem uma parte de Rio Verde que está no baixo, uma parte boa. Então, Rio Verde eu acho que é o segundo maior município do baixo, depois de Jataí. Mas aqui não está no baixo mesmo. Reginaldo. Só contribuindo aí, a classificação de rio, você sempre parte ele em parte alta, média e baixa. Eu sei, mas onde é que a gente está aqui? Eu estou falando dentro de Rio Verde aqui. O ponto que eu coloquei foi dentro de Rio Verde, entendeu? Tá. Rio Verde é Bois. É Bois. Não, mas beleza. Essa seria uma boa ideia, professor. Se colocasse por PGA lá, se vocês colocassem, seria interessante para nós, né? Ajudaria a gente bastante em algumas questões. Com certeza. Mas beleza, então. Obrigado, professor. Nada. Bom, Yara, pode falar. Eu só queria ressaltar, né, que
esse produto, assim como o outro, né? Foi uma surpresa boa que a gente teve, né? Que veio de uma forma acessível, amigável, e eu fiquei muito feliz agora de já ver o Reginaldo e o Zé Neto mexendo aí, que é uma ferramenta que ela vai fazer com que a gente possa, né, deixar isso mais acessível para a população em geral, né, e já temos várias propostas de melhorias aí, pelo que eu estou vendo, né, e isso é muito bom para o plano como um todo, né, para que não fique só dentro das instituições, né? Mas que todos possam ter acesso e se apropriar dos dados, né? Foram vários anos de trabalho aí e para que a população tenha acesso. Então, assim, parabéns assim pelo formato que tá do dashboard, assim, bem acessível, bem amigável. É porque você vai vir buscar o cartão, né? Aí eu vou Pessoal, se alguém mais tiver algum questionamento ou alguma dúvida e quiser colocar agora. Então, antes de passar a palavra para o Reginaldo encerrar a reunião, gostaria de lembrar a todos, na semana que vem a gente tem a 10ª reunião extraordinária do CBH dos Bois. Acontece no dia 16/2, na quarta-feira, às 9 horas, sobre a deliberação da proposta de enquadramento, certo? Reginaldo, está com você. Ok. Queria agradecer novamente ao professor Kleber e professor Nilson pela apresentação. Os dois produtos, igual a Yara falou, nos surpreendeu pela a forma que está sendo montada as plataformas, né? Ficou bem acessível, fácil de entendimento, as pesquisas são rápidas, né? Então, a gente parabeniza a vocês todos pelo esse bom trabalho. Eu deixo a palavra aberta agora para os informes. Gostaria de saber se alguém tem algum informe. Para passar, a palavra fica aberta. Bom, não tendo nenhum informe, eu passo a palavra para o professor Kleber e o professor Nilson fazer suas considerações finais. Mais uma vez, eu queria agradecer a todos. Tinha esquecido da minha chefa de comunicação, a Luciana, que conseguiu me colocar numa live, em lives, eu digo, não vou fazer live nunca, e de repente estava lá fazendo live, porque depois a gente vê que é importante essa questão de falar, não só fazer as coisas, mas divulgar. Então, agradeço a todo o pessoal da comunicação. Estamos aí. Então, amanhã estamos encerrando essa primeira semana e semana que vem, de novo, estamos aqui juntos. Bom, eu agradeço a oportunidade, né, de mostrar aí esses produtos e também de receber as sugestões e críticas para a gente melhorar, né? Lembrando que esse produto é um produto que a ideia é que ele não finalize nunca, né? Ele tenha um ritmo de atualização aí. Então é isso. O Albano acho que chegou agora, está com a mão levantada, já passa a palavra para o Albano. Cheguei não, eu caí. Já estava aqui? Caiu. Caí na hora que eu ia falar. Na hora que eu cliquei, deixa eu falar um negócio aqui, aí eu caí. Agora eu voltei aqui, vamos ver se destrava aqui. É sobre a questão aí que o Reginaldo colocou da divisão hidrográfica, né? Eu também já tentei conversar com o pessoal do Mapa Biomas, porque eles não usam nem a divisão da ANA, né? Nem eles, meio que eles inventaram uma deles. Mas para vocês terem uma ideia, a ANEEL ainda usa a divisão do DENAI ainda, da década de 80. Né? Então, depois disso, fizemos toda a nova divisão hidrográfica do país, né? E infelizmente assim, ainda usam, né, essas coisas antigas. Então, até pode depois conversar aí com o Nilson também. Eu não sei, eu me lembro se é o Marcos Rosa, né, que cuida disso lá no Mapa Biomas. Para eles, a minha ideia é exatamente pedir para eles usarem as divisões. E no caso dos estados, né, claro, cada estado faz a sua divisão de UPGRH, né? Nós passarmos para eles as nossas divisões e eles gerariam também, porque ali é um corte que eles fazem, né, do
por essas áreas, né, município e tal. Então, a gente passaria para eles essas nossas divisões, tá? E aí eles poderiam fazer esses cortes lá, né? Então, assim, eu vi que eu tentei uma vez usar o corte de bacias dele, eu não conseguia descobrir onde estava a área que eu queria, né? Porque eu não sabia até o que era o baixo Paranaíba deles, o médio, né? Eu não conseguia, eu tive que ir um por um, clicando, vendo o que era, para saber onde está, né? Então, depois a gente pode até aproveitar para dar essa contribuição para eles, né? E outra coisa que eu queria comentar era o seguinte, Sunilson, aquele texto que vocês estão fazendo do município, ele é um texto automatizado, né? Vocês fizeram uma rotina, isso. Tá? Então, assim, eu acho que talvez, até pelo tamanho do documento que você tentou abrir ali, eu não sei se essa rotina de criação do texto, ela deveria ficar disponibilizada em algum lugar, e a gente poderia, quando a pessoa pesquisa o município, aparecer um link para um texto só daquele município. Não sei se teria, acho que daria para fazer isso, né? Então, em vez de ficar o mega documento, quando a pessoa pesquisar o município, aparece lá o PDF do município, e gerado, se for possível gerar ele dinamicamente, melhor ainda, porque quando nós atualizarmos um dado, a gente não precisa atualizar o texto, né? O texto vai ser gerado com base nos dados que estão nas tabelas. Tá? A gente poderia ver, se não for possível, pelo menos assim, a gente deixar a rotina lá, quando a gente fizer uma atualização, a gente roda ela e ela atualiza os textos, né? E aí, ele ficando por município, acho que fica melhor, porque quando a gente abre um arquivo muito grande, você viu, deu problema aí, vai dar problema em quem abrir, porque quando tem muitos municípios, né? Vai dar documentos aí de 200, 300 páginas, né? E aí acho que assim ficaria melhor, né? Uma sugestão aí para esse item. No mais, né, como a gente já falou nas outras reuniões, né, essas ferramentas elas estão ajudando muito. Ontem eu participei um pouquinho aqui de uma reunião, o Estado de Goiás está fazendo um esforço grande de informatização e integração dos sistemas, né, que vai desde você, aquela coisa do aplicativo da carteira de motorista, do Detran, dos serviços, né, então tem um trabalho forte em cima disso, e a ideia é que a gente vai integrar todos esses sistemas aos poucos, né? E aí, nessa questão que foi colocada de como nós vamos atualizar isso, né, faz parte desse esforço. O que a gente percebe é o seguinte: nós fizemos um grande esforço para elaborar um plano de bacia, e agora nós vamos ter de nos organizar para fazer um grande esforço para mantê-lo atualizado, né, e mantendo as informações atualizadas. É mais ou menos como aquela história de você, quando faz você precisa asfaltar uma rua, aí você vai lá e asfalta, né? Bom, agora você vai ter que dar manutenção, né? Não é uma vez só e esquece. Então, agora, o que vai acontecer com essas ferramentas que estão sendo entregues, com o plano de bacia, é que o nosso esforço interno aqui, que estava concentrado em trabalhar para gerar esses produtos, né? Nós vamos começar a trabalhar para mantê-los atualizados, né? Então, nós vamos, inclusive, ter que, né, reposicionar aqui as funções e começar a trabalhar em cima de manter esses dados atualizados. Aí eu volto a fazer aqui, né, uma referência ao site dos comitês, que vai estar em breve, até, acho que para a semana que vem, nas reuniões que nós vamos ter do enquadramento, eu já quero que a versão de todos esteja disponível, e vocês vão ver lá que lá tem muita informação que vai ficar sendo atualizada regularmente, né? Então, nós vamos também, ou seja, nós vamos passar a ter sistematicamente este esforço de manter essas bases atualizadas, né? Isso vai ser acho que em algum momento isso vai tomar 80% do nosso tempo, né? Assim como até agora esse tempo estava envolvido em gerar esses produtos, né? Ele vai passar a estar envolvido em manter essas informações lá. Mas então é isso aí. Parabenizar vocês de novo pelo trabalho, né? Ficou muito boa a plataforma, né? Muito boa a informação. E agora nós vamos internalizar isso aqui, né, e tentar mantê-la e melhorá-la, né, hoje nós tivemos umas contribuições muito interessantes, né, vamos continuar aí recebendo essas contribuições para melhorar a ferramenta. Mas é isso, obrigado. Reginaldo, sem áudio. Desculpa, pessoal.
Obrigado, Albano. Mais alguém quer fazer algumas considerações? A palavra fica aberta. Então, pessoal, não tendo mais nada a acrescentar na nossa reunião, primeiramente agradecer a todos por dispor do seu tempo para participar dessa reunião. E já fica o convite feito, né, para a próxima reunião, dia 16, às 9 horas, para a gente votar a questão do enquadramento, né? Então, desejo a todos um bom dia, um bom final de semana a todos, e que Deus nos abençoe. E, se Deus quiser, brevemente, a gente estará fazendo essas reuniões presencialmente. Vamos torcer para que a coisa agora comece a dar uma diminuída nessa questão da pandemia aí, a gente já passa pelo menos para fase de endemia, que já vai nos ajudar bastante. Então, muito obrigado a todos e um bom dia a todos.